quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nesse episódio, Cristo Jesus, ele havia sido ressuscitado, e algumas mulheres, entre elas Madalena, haviam preparado antes, aromas para levar para Jesus no terceiro dia. Só que chegando lá, o que acontece? Jesus já não estava mais no túmulo, e de repente aquelas mulheres se deparam diante de dois anjos, e os anjos, eles dizem, para aquelas mulheres: vai e anuncia aos discípulos que Jesus Cristo, ele vive. Então, em um outro lugar, Jesus, ele havia aparecido para alguns discípulos que estavam meio perdidos, havia perdido a esperança. Imagina você ter uma pessoa do seu lado, aquele que te traz, que você vê milagres acontecendo, sobrenatural, que te traz paz, palavras de vida eterna, e de repente isso acaba. Jesus Cristo, ele vai para aquela cruz e ele morre. Durante esses 3 dias há um confronto, uma confusão no coração de todos os discípulos, e dois deles estavam ali voltando para a sua vida também cotidiana, o seu normal. Eles estavam no caminho de Emaús. E voltando ao texto, versículo 13, acompanhando, nós vamos ver exatamente como estavam eles, e como é que Jesus, ele chega diante deles e de repente muda e faz com que o coração deles volte a ficar novamente aquecidos pela presença. Talvez hoje você esteja assim, o coração, partido, perdeu alguma coisa, não tem ideia de como recomeçar a sua vida. Eu quero te dizer que nessa noite, Jesus, ele pode tocar o seu coração, aquecer a sua vida, e a partir de hoje tudo vai mudar em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus. E diz o texto a partir do versículo 13 de Lucas 24: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. No original, essa palavra Emaús, presta bem atenção nisso, querido. Essa palavra Emaús, ela vem de uma palavra chamada Emaús, que quer dizer banhos quentes. Grava esse significado, banhos quentes. E a vila para a qual os 2 discípulos estavam indo, quando nosso Senhor apareceu a eles no caminho, no dia da ressurreição, exatamente Emaús, era esse lugar. Jesus, ele aparece na vida deles, diante deles, no dia em que ele havia ressuscitado. Jesus, ele começa a trabalhar naqueles corações. De acordo com Lucas, Emaús, era uma distância de Jerusalém. Jerusalém é a terra onde nós podemos sentir, é a terra do eterno, é a terra de Jesus. A Bíblia nos fala que nós vamos para Nova Jerusalém. A Bíblia nos fala que nós somos também essa Jerusalém, a igreja verdadeira. E de repente aqueles discípulos, eles estavam rumo contrário. Não, eu não quero mais, eu perdi a minha esperança, eu não vou mais, não adianta mais ir para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, eu vou voltar para a minha vida antiga. E aí o coração se esfria por causa de alguma coisa que afetou a sua fé. Às vezes, querida, a nossa fé, ela é afetada, algo acontece, nós somos bombardeados, porque Satanás, o inimigo, não quer nos ver bem. Ele virá contra nós para arrancar a nossa esperança, a nossa fé. Oh, queridos, a Bíblia nos fala que de repente, lá no livro de Jó, o Senhor, ele estava ali no trono, e de repente vem os anjos, alguns anjos, e no meio dos anjos aparece algo estranho, um ser diferente chamado Satanás.
o Senhor, ele olha para o diabo e ele fala assim: percebi que você tem observado o meu servo Jó. Percebi que você tem observado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: o inimigo, ele está te observando todos os dias, o seu comportamento. A Bíblia nos fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando uma forma de nos devorar. O Senhor, ele fala: vi que você está observando o meu servo Jó. Queridos, Satanás, ele chega e fala assim: ele é protegido seu, você o protege demais. Deixa tirar isso, para ver se ele não vai te abandonar. Às vezes, queridos, nós somos provados, a nossa fé é provada. Quando você vence a prova, você recebe recompensa do Senhor, e foi isso que aconteceu com Jó. De repente, esses dois discípulos, no caminho de Emaús, um estava alimentando o outro, alimentando com a sua perda, alimentando com a frustração, um alimentando o outro. Jesus, então, ele aparece. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, o quê? Se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus. O mais incrível em tudo isso é que o Senhor nosso Deus, quando estamos perdidos, Ele não nos abandona. Posso ouvir uma glória a Deus? Ele não nos abandona, Ele aparece em nosso caminho. De alguma forma o Senhor, Ele aparece para você, através de uma pessoa, através da mensagem, através de uma ligação, através de um vídeo compartilhado, através de uma visão, de um sonho. Enfim, existem diversas formas que Deus, Ele pode se apresentar a você, a nós. A palavra nos fala aqui no versículo 16, que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Não havia como reconhecer. Por que? Nós vamos entender lá na frente por que eles não reconheceram a Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala lá em Mateus 6, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Falamos isso por diversas vezes na casa do Senhor. Se os nossos olhos forem maus, haverá trevas. Os nossos olhos, queridos, são a candeia do nosso corpo, nossos olhos, lâmpada. Se a sua candeia ela estiver apagada, você viverá em trevas. E o que faz a candeia da nossa vida estar acesa é o óleo que manterá a chama do Senhor acesa em minha vida. É a unção de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos de nós não conseguimos enxergar algo bom que está atrás de uma notícia ruim? Nós olhamos para aquela notícia ruim, mas não conseguimos enxergar algo de bom. Veja na sua vida um momento ruim que você está passando. Tenta extrair algo de bom desse lugar. Você está passando por um vale, um deserto, mas mesmo nos vales, mesmo nos desertos que passamos, queridos, se você tem Deus, você vai extrair algo de bom. Haverá aprendizado, haverá o Senhor naquele lugar, porque aquele que tem Deus, ele não anda sozinho. E foi isso que nós vemos nesse texto. Aqueles dois discípulos haviam perdido a esperança, frustrados. Mas de repente, no terceiro dia, exatamente no dia da ressurreição, Jesus, ele aparece no meio, no caminho, e começa a conversar com eles. E eu quero te dizer que o Senhor agora mesmo, o Espírito Santo de Deus, se você abrir os teus olhos espirituais, o teu coração, Ele pode falar com você agora mesmo. Ele pode te encher de fé, mostrando que você não morreu. E para quem não morreu ainda há esperança. Há
ainda há esperança para você. Posso ouvir um glória a Deus? No livro de João 9:13, vemos um relato de um cego de nascença que é curado por Jesus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem foi que errou? Quem pecou para que ele nascesse dessa forma? Foi ele ou foram os seus pais? Ele é cego por causa dos pais ou por causa do seu pecado? E Jesus ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que manifestasse nele a glória de Deus. Alguma coisa ruim está acontecendo com você? Creia, aconteceu ou está acontecendo para que a glória do Senhor seja manifesta em sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você tenha testemunho verdadeiro de como Deus entrou em sua vida e te deu a vitória. Servimos um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus grandioso. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então quer dizer que quando nós olhamos os nossos surdos, a igreja de surdos, eles pecaram? Não. Quer dizer que isso é resultado de pecado? Para, irmão, não é isso. E como que Deus manifesta a glória dele na vida deles? Mostrando que mesmo surdo ou cego, ele está fazendo mais do que quem está enxergando e ouvindo. Ele veio para me ensinar. Ele veio para me ensinar: olha, se eu posso, você pode. Posso ouvir um glória a Deus? Voltando então para o caminho de Emaús, vemos aqui que eles não puderam reconhecer a Jesus, porque no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, fala isso. Jesus, ele apareceu com uma outra forma, uma outra aparência. No livro de Marcos, capítulo 16:12 diz: depois Jesus apareceu noutra forma, numa outra versão diz, outra aparência, dois deles estando eles a caminho do campo, a caminho de Emaús. Ou seja, ele apareceu com o corpo glorificado. E assim acontecerá conosco. Quando o Senhor nos levar, nós, querido, vamos ressuscitar com o corpo glorificado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mais forte. No livro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Semelhantes. Amém. Esses dois discípulos não puderam enxergar, reconhecer Jesus, porque o corpo de Jesus já estava glorificado. E assim acontecerá conosco também. Assim como esses discípulos que não tiveram a sensibilidade espiritual, podemos também cometer os mesmos erros, colocando Jesus como um estranho em nossas vidas, a ponto de não reconhecê-lo. No versículo 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, a Bíblia nos fala, entristecidos. Agora, querido, olha que interessante. Jesus, ele começa a partir de agora um processo de restauração. A partir desse versículo 17 em diante, um processo de restaurar a chama que antes ardia no seu coração. Quantos de nós perdemos a chama do primeiro amor? Que quando você converte, aceita o Senhor Jesus no seu início, você, querido, não tem tempo ruim. Eu vou para a casa do Senhor, uma alegria, um fogo.
porque o Espírito Santo, ele encontrou um coração disposto, aberto. Você estava vazio de si mesmo, e Deus então ele começou a te encher do fogo, da glória. Mas ao olhar para o mundo, aquilo que o mundo oferece, os manjares, os desejos da carne, começam a gritar para querer fazer você voltar para a sua antiga criatura. Mas Deus ele diz: volta, olha para onde você caiu, olha lá no início, vê onde você caiu, resolve essa pendência, volte onde você caiu e volte para mim. Precisamos voltar, queridos, para o primeiro amor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você é muito abençoado. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Versículo 18: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura. Ele olhou para Jesus: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então Jesus respondeu: quais? Eu fico imaginando Jesus. O que aconteceu? Queridos, eu fico imaginando Jesus. Eu acho que Jesus era uma pessoa engraçada, meio assim, sabe? Que ele fala assim, olha o que ele disse: mas o que aconteceu? Talvez dentro de si ele está dizendo assim: olha, eu apenas morri, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Mas ele estava o quê? O que Jesus estava fazendo? Quais? Havia um início de um processo de cura emocional, cura da sua alma. Jesus fala quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vemos duas pessoas, uma voltando atrás no que nós começamos, uma alimentando a outra com a conversa de: e agora o que vamos fazer? Vamos voltar para a nossa vidinha sem graça. Pois Jesus Cristo, que pensávamos que ia mudar o mundo, o nosso mundo interior, ele morreu. Nada do que ele falou tem mais sentido para nós, então. Não tem mais sentido para os discípulos. Cada palavra, cada ensinamento de Jesus Cristo estavam alimentando um ao outro com palavras de frustração e derrota. Diz a Bíblia em Lucas 6: pode porventura um cego guiar o outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? Mais uma vez a gente volta a dizer sobre com quem você anda, quem está alimentando o seu coração. São palavras de fé, palavras de vida, ou palavras que vão te jogar ainda mais para trás? Quem aqui anda com você? Versículo 19 diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era profeta, e agora não é mais profeta. Esses dois discípulos continuavam a abrir sua dor e a ferida. É isso que o nosso Deus quer que façamos: rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração, ao invés das nossas vestes. O maior erro de alguém é achar que não precisa de ajuda,
é pensar que andar sozinho ele vai, querido, conseguir vencer. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos, amém? A Bíblia nos fala que aquele que está só, que se cai, que ele cai, não vai ter quem o levante. Aquele que está só, cuide para que não caia, porque se cair, não tem quem o levante. Olha para o teu irmão e fala assim: não ande sozinho, não ande sozinho. Voltando ao versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. No versículo 25, Jesus entra mais profundo no processo de abrir os seus olhos. Versículo 25 ele diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quer saber qual é o original da palavra nécios? Nécios vem da palavra no grego chamado anoetos, que significa não entendido. Não entendido. Quando não conhecemos as escrituras sagradas, nós perecemos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós olhamos a instrução do Senhor para Josué, o sucessor de Moisés, ele diz lá: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. As escrituras sagradas, ler, meditar. Ler é uma coisa, querido, mas meditar é outra. Pegar a Bíblia Sagrada, aí eu vou ler, eu vou reler, eu vou entender o que está escrito aqui. Meditar, saborear. Você não pode ler a Bíblia com aquela leitura dinâmica. Fala aleluia. Não, eu vou meditar, eu vou saborear a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Ele é o pão da vida. A Bíblia nos diz que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Amém, queridos? Se alimente todos os dias da palavra do Senhor. Versículo 28 diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles, presta agora atenção, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Oh glória! Jesus entrou na casa deles. Fala aleluia. Fala glória a Deus. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, se alguém ouvir e abrir a porta, convidar o Senhor para entrar e sentar naquela mesa. Oh queridos, Deus, Ele faz o que? Ele transforma aquela casa. Deus transforma aquela vida. A Bíblia nos fala que Ele veio para cear. Me convida para cear, me convida para o jantar. Tenha essa intimidade com o Senhor, para chamá-lo para a sua casa, fazer parte da sua vida e da sua família, e tudo vai mudar. Amém, amém, queridos. Oh aleluia. Olha o que diz: os dois discípulos chamam Jesus para entrar em sua casa. Então ele entrou para ficar com eles.
Por quê? Porque eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Quer saber por quê? Porque aquela companhia era muito boa. A companhia de Jesus é muito boa. E aí eu pergunto para você: você tem sido uma boa companhia? Tem falado a verdade ou tem omitido a mesma? Será que as pessoas têm prazer de ficar do teu lado ou não? Mas eles tinham, o coração deles aqueceram. A Bíblia diz lá no versículo 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na mesma hora. Depois de partir o pão, servir e abençoar, Jesus desapareceu da presença deles. Versículo 32 fala: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. As Escrituras, repete comigo: queimando o nosso coração. Fala, queimando o nosso coração. Querido, quando falamos de Jesus Cristo, do seu amor, dos seus milagres, da sua misericórdia, dos seus feitos, da morte naquela cruz que nos resgatou e nos salvou, será que queima o seu coração? Pensar em Jesus Cristo, falar de Jesus, ler as Escrituras para alguém que precisa ser liberto, salvo, queima o seu coração ao falar da palavra. Agora você lembra o significado de Emaús? Quem lembra do significado de Emaús? Quem lembra? O quê? Banhos quentes. Banho quente. Esses discípulos receberam um banho quente em seus corações. Eles foram novamente reaquecidos. Por causa de decepção, já havia esfriado a sua fé. Mas Jesus, ele entra e aquece o coração deles novamente. Queridos, uma pergunta: o que fez com que seus corações, ou que o coração desses discípulos voltassem a ser aquecidos no caminho de Emaús? O que faz o coração se aquecer novamente? Nós olhamos aqui, Jesus ele entra no caminho deles, na vida deles, e ele começa a falar das Escrituras sagradas. A resposta é exatamente essa, no versículo 32, quando ele pelo caminho nos falava, quando expunhamos as Escrituras. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Eu lembro a vez que nós estávamos no aeroporto, eu e a pastora, e aí eu vi um rabino ou um sacerdote, não sei, mas determinado horário ele parou ali, ele arrumou, pegou o seu livro e ele começou a orar. Pegou ali a bússola em direção a Jerusalém e começou e orava. E ele não se importou, querido, aonde ele estava. Ele orou, ele buscou o Senhor. Quando temos, querido, um reencontro com Jesus, voltamos para a nossa origem. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. No primeiro dia eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Quem já passou por isso? Irmãos, só eu? Quem mais? Não, quem vão falar de mim? No primeiro dia eu lembro que eu pegava a Bíblia, aí eu olhava alguns amigos antigos e eu pegava, e eles gritavam: Alex, oi! Fala aleluia. Mas aí, querido, naquela hora que eu fiz isso, veio a voz: você está em vergonha de mim? Você tem vergonha de mim? Foi eu que te salvei, foi eu que te libertei, que te salvei quando você estava morrendo de overdose, e você tem vergonha de mim? Queridos, só foi aquele dia. Peguei, comprei uma Bíblia maior. Fala aleluia. Era uma tábua, irmão, uma madeira. E aí eu andava com aquele negócio enorme. E aí meus amigos de novo: e aí, Alex? Aí eles zombavam de mim: vai lá, palitozinho, porque eu tinha um terno, né? E aí eu falava assim: vou com muito orgulho. Eu botava minha Bíblia: vou com muito orgulho.
para a casa do Pai. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Versículo 33 diz que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para a presença do Pai. E na mesma hora, levantando-se, o que eles fizeram? Saíram de Emaús, saíram da... Só quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a presença do Pai, eu vou voltar a orar, vou adorar o meu Senhor, vou buscar a sua presença. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos o quê? Os 11 e os outros com eles. Eles voltaram para ficar perto dos discípulos. Amém? Para aquele que tinha o que oferecer, palavra de vida e vida eterna. Amém, queridos? Estava perdido, estavam longe, e talvez hoje o seu coração ficou assim, distante, longe. Mas hoje, em nome de Jesus, querido, você volta para Jerusalém. Amém? Hoje, a partir de hoje, você volta a orar. Você vai voltar a ler a palavra do Senhor. Vai voltar a jejuar. Vai fazer suas campanhas pessoais. Querido, isso faz muita diferença. Não retroceder. Eu vou voltar à minha origem. Porque arrependimento é isso. Voltar a minha origem. Eu vou me arrepender. Me arrependo, Deus, dos meus pecados, daquilo que eu fiz, daquilo que eu fiz. Eu vou voltar para a sua presença. Vou de encontro a Jerusalém. Amém, amados? Em nome de Jesus, que essa palavra, querido, ela possa ter entrado em sua vida. Então, se você estiver perdido, Deus de alguma forma vai aparecer no seu caminho. Se você está perdido em alguma situação, uma coisa que é impossível para o homem, Deus, querido, diz lá em Lucas 1,37: para Deus não há impossíveis.